Paulo Guinote, professor e especialista em assuntos de educação. Dr. Paulo Guinote, boa noite. Obrigado pela sua presença neste jornal. Perguntava-lhe o que é que acha razoável que possa sair desta reunião para terminar este braço de ferro entre o Ministério e os professores. Boa noite. Razoável não penso que vá sair absolutamente nada, porque a proposta que surgiu da parte do Ministério da Educação não traz elementos novos com qualquer recuo e, pelo contrário, traz elementos que até acentuam a precarização dos quadros de escola e de quadros de agrupamento. Também não foi a melhor das medidas para um bom ambiente de negociações fazer sair uma nota à comunicação social que trunca o conteúdo do parecer da Procuradoria-Geral da República para fazer notícias dizendo que as greves são ilegais quando não é isso que o parecer diz. Portanto, os sindicatos vão para negociações, os professores ouvem isto, leem o parecer, eu li o parecer completo, leem a nota do Ministério da Educação e ficamos com a sensação que o Ministério quer inviabilizar qualquer acordo nesta matéria para tentar evitar abrir mesas negociais sobre outros assuntos. E por isso é para nós e para mim, como professor não sindicalizado e como alguém que quer ver os seus problemas resolvidos, é muito complicado não ver qualquer tipo de recuo, porque até prefere que existam avanços. Eu prefiro que existam avanços. Agora, estes avanços nunca poderão ser feitos, por exemplo, com a manobra que hoje foi feita com o parecer da Procuradoria-Geral da República, que, lido na sua integridade e nas suas conclusões, não diz aquilo que tem estado a ser repetido nas horas. Paulo Guinote, podemos esclarecer então o que é que diz o parecer da Procuradoria, sem ser esta notícia principal que é as greves são ilegais? É assim, as greves não são ilegais. Aliás, nas conclusões, a partir da página 80 do parecer, o que é dito é que, por regra, os efeitos da ausência dos docentes ao primeiro tempo do horário de trabalho circunscrevem-se à concreta turma daquele tempo letivo, não interferindo nem tornando inaproveitável a disponibilidade dos trabalhadores para todas as demais e sequentes atividades. Ou seja, os professores podem faltar à primeira hora ou à segunda hora e depois voltam ao serviço. Interrompem isso, que é o que está depois também no 11º, no ponto 11º. E diz-se, mais à frente, inexistindo elementos que nos permitam conduzir ao apuramento concreto dessa manifestação de vontade, ou seja, de fazer uma greve alternada. E mais adiante ainda, ponto 22º, diz-se, este Conselho Consultivo não pode concluir, dada essa exiguidade factual, a existência de greve abusiva. E continua desmentindo e declarando exatamente o contrário daquilo que a Educação fez sair na sua nota à comunicação social. Professor Paulo Guinote, desculpe lá, ia pedir para continuar aí só porque a reunião terminou. Vamos ouvir só o representante da FEPROF e já falamos. Vamos direto para o Ministério da Educação. Hoje era apenas para apreciar até um determinado número do regime de concursos aquilo que estava em cima da mesa e, portanto, sexta-feira o que vai acontecer a partir das 10 é a continuação desta reunião, a segunda parte. O que nós considerámos foi que não fazia nenhum sentido que o Ministério da Educação, tendo enviado aos sindicatos, ontem às 5 da tarde, um documento extenso e complexo, que quisesse que já hoje, ou para amanhã, para sexta-feira, durante o dia da manhã, fosse feito um parecer que, ainda por cima, o Ministério está em falta com diversos documentos, que nos termos da lei nós temos direito e que não nos enviou, e mais, o próprio Código de Trabalho estabelece que quando há negociação, as organizações podem ter até 30 dias para emitir os seus pareceres, porque têm que ter informações que são indispensáveis. Portanto, não é necessário ser os 30 dias, mas não podia ser de hoje para amanhã. E, portanto, ficou ainda marcada, para além da reunião de sexta-feira, uma nova ronda negocial para o dia 23, e que ainda depois poderá, se não houver acordo, ser acrescida da negociação suplementar, o que quer dizer que temos 5 dias para pedir e depois mais 5 para ser marcada a reunião. Agora, dizer que, e as organizações sindicais, e como nós dissemos, todas as organizações sindicais que aqui estamos, sempre o afirmamos, a mesa única tem esta vantagem, que é o que pode escapar a uma não escapa à outra, o que um diz o outro reforça, e na verdade todos a uma só voz somos sempre mais fortes. E alguns avanços hoje. E até agora muitos dos aspectos foram pedidos de esclarecimento. Eu tenho ideia até que em algumas matérias o próprio Ministério não teria pensado em algumas das questões. Agora quais? Em aspectos que têm a ver com a vinculação e outras situações, por exemplo, de um professor que, repare, há aqui uma exigência para poder entrar na vinculação, estar colocado no dia 31 de dezembro. Há colegas que estiveram com um contrato desde o início do ano até meio de dezembro,
Depois, como foi a interrupção, o contrato acabou e só voltaram a estar colocados no início de janeiro, e porque não estavam contratados no dia 31 de dezembro, podem ter 15 anos de serviço, isso é o suficiente para que não vinculem. Portanto, aquilo que nós ali colocámos foi o seguinte, e dizer-vos com toda a sinceridade, se acabar agora, não há acordo nenhum, porque, na verdade, aqueles aspectos que nós temos colocado e que são aqueles que mais se destacam como negativos, e estou a lembrar-me, as ultrapassagens ou a exclusão de professores com muito tempo de serviço, a vinculação, um deles. A questão dos conselhos locais de diretores, que o Ministério da Educação pinta de outra cor, chama-lhe outra coisa, conselhos de quadros de zona pedagógica, mas são rigorosamente o mesmo. Mas houve abertura para rever esses pontos? Não sabemos, portanto, nós todos, aquilo que os sindicatos disseram foi levarmos essas posições e o Ministério da Educação tomou notas, portanto, não nos disse, sim, vamos considerar. Dá-me ideia que, por exemplo, relativamente, nós entregámos um dossiê com situações de muitos colegas com muito tempo de serviço contratados que ficam fora da vinculação, esperemos que atendam às situações que ali estão, são casos concretos, de colegas que nos mandam os mails, nem os conhecemos, são situações concretas. Relativamente ao Conselho, neste caso de QZP, que é o Conselho Local de Diretores, não nos pareceu que haja ali grande abertura para alterar, até porque o Ministério da Educação quer poder ter a possibilidade de pôr professores a terem que completar horários em escolas diferentes, ou a ter professores, por exemplo, dos quadros de escola que tenham que ir trabalhar noutros quadros de zona. Há matérias, a partir do artigo 24, que não foram abordadas hoje, só passarão a ser abordadas na segunda parte da reunião, que é na sexta-feira, mas posso lhe dizer que em relação aos concursos, estamos até agora naquilo que vimos, pelo menos, pareceu-nos longe de poder haver um acordo, embora ainda vamos ter que esperar a ver o que é que o Ministério, que está a ouvir os sindicatos, pode ou não vir a resolver daquelas matérias, mas pareceu-nos que está longe. E acredita que até sexta-feira... Volto de novo ao contacto com o professor Paulo Guinote. Professor, era aquilo que mais ou menos tinha dito, nada de novo. Repare, se apenas abordaram até o artigo 24º da proposta do Ministério, estamos bastante mal, porque o pior vem depois. Nomeadamente, para os professores de quadro de agrupamento, ou quadro de escola, aqui dos antigos efetivos, esta proposta representa um retrocesso de 25 anos. Porquê? Porque permite que, a partir de agora, o tal Conselho Local de Diretores, que tem agora outro nome, decida fazer uma gestão de recursos humanos que pode implicar que um professor desses quadros tenha que preencher o seu horário, já não nas várias escolas do seu agrupamento, mas em outras escolas do próprio quadro de zona pedagógica. Repara, a zona onde eu estou, que vai de Alcochete a Sesimbra, implica que um professor tem que se deslocar, ao contrário do que diz o Ministério, dezenas de quilómetros. E isto está dirigido a pessoas que estão na carreira, àqueles que nós normalmente chamamos os velhos que estão instalados. Em contrapartida, para os novos, o Mário Nogueira já explicou parte do problema, mas não explicou sequer toda a parte desse problema, é o facto de nem sequer nesta proposta se aplicar a lei geral que normalmente se aplica à administração pública dos 1095 dias de serviço. Criam-se critérios, subcritérios e exigências, e volto a dizer, estão para além do artigo que eles analisaram até à reunião de hoje, ao fim destas horas todas, que são extremamente lesivas e que, ao contrário do que foi dito, não representam qualquer cedência. E mesmo o concurso anual, que se diz que seria uma pretensão dos sindicatos, isso não cria uma estabilidade. Pelo contrário, nós tivemos anos a dizer que os concursos trianuais ou quadrienais seriam os ideais. Ora, se nós formos ver à página da DGAI, quase todos os anos tivemos concursos internos extraordinários, mobilidade, antecipados. Portanto, essa dos concursos anuais também não é nada que faça sequer o professor pensar isto vale a pena. Vamos então aguardar, professor Paulo Guinote, até porque as reuniões vão continuar. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Infelizmente. Obrigado pelos seus esclarecimentos. Boa noite e até uma próxima oportunidade.